Jair Ventura, o Wellington Araújo da Rádio Clube de Pernambuco. Eu queria que você fizesse uma análise desse primeiro turno do esporte. 24 pontos, prós e contra, precisa consertar muita coisa. Qual a sua avaliação desse primeiro turno em termos de pontuação e de futebol do esporte? Obrigado. Olha, o treinador busca sempre a excelência, né? Mesmo nas vitórias, mesmo em boas sequências, a gente sempre vai buscar a evoluir, a estar buscando o nosso melhor em todas as fases do jogo. O primeiro turno, muito difícil. Nós tivemos mais jogos fora, né, dentro desse primeiro turno. Eu lembro que na minha estreia foram 5 jogos, 4 jogos fora, nos meus 5 primeiros jogos. E a gente se portou bem. Se portou bem no primeiro turno, mas a gente quer melhorar. A gente sabe do equilíbrio do Campeonato Brasileiro, a gente sabe da dificuldade que é disputar essa competição. E agora é buscar o melhor, buscar o melhor. Não foi ruim, lógico que não foi ruim o primeiro turno, mas a gente busca sempre melhorar e evoluir como pessoa, como profissional, como equipe, um coletivo. Hoje mostrou isso, a força do grupo, né? Eu venho usando bastante jogadores e eu sempre falo que são os jogadores que acabam segurando a sua vaga, acabam segurando a posição. Não é o treinador que escala, e sim os jogadores, né? Dentro dos treinamentos, dentro dos jogos, a gente vai analisando as performances e tentar sempre botar o que nós temos de melhor para poder jogar. Jair, boa noite. Ô Jair, ficou claro que essas suas mudanças no jogo de hoje no intervalo fizeram efeito no segundo tempo, né? Com a entrada do Jonathan Gomes e do Mikael. Foi uma circunstância de jogo ter dado certo ou você viu potencial e rendimento dessa base para dar uma sequência nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro? Olha, a gente falar de circunstâncias, a gente tira o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é avaliar o jogo e as mudanças para que ela possa ocorrer melhoras. Nem sempre quando o treinador faz mudanças, essas mudanças elas acontecem, mas não é circunstância. Ela sempre é estudada dentro de uma leitura de um jogo, de rendimento de jogadores. A gente tenta sempre uma melhora, né? O ideal é que a gente possa fazer os 2 tempos da melhor maneira possível. Hoje eu tive uma leitura dentro do primeiro tempo, fizemos algumas correções no segundo tempo e fico feliz que elas tenham dado resultado e a gente tenha voltado ao nosso caminho das vitórias, que era o que a gente mais precisava no jogo de hoje. Voltar a vencer em casa, tivemos acho que 11 finalizações, né? Então voltamos a finalizar, voltamos a criar e hoje a gente sai com uma vitória muito importante para o decorrer do campeonato. Professor Jair Ventura, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. 2 tempos distintos e que as suas alterações logo no intervalo deram muito resultado. Agora, o senhor aceita que no primeiro tempo o Sport tinha até condições de finalizar mais e faltou, mas de qualquer maneira sai com os 3 pontos. Aceito. Não aceito, não concordo com você. Concordo. A gente não fez um bom primeiro tempo, não falando por conta das mudanças, mas um coletivo. Voltamos com outra postura no segundo tempo, distinto, como bem você falou, não tem como a gente não analisar dessa maneira, mas o que é importante é que a gente conseguiu crescer dentro da partida, um segundo tempo muito bom, né? Tivemos chances ali de até ter ampliado as chances com o Jonathan, um belo passe do Barça, a gente podia ter feito 2-0 ali, chances claras, mas o que vale hoje é o que eu falei, o Sport voltar a vencer, demos um passo, né, 50% da competição, que a gente sabe que é muito difícil, muito equilibrado, chegamos a 7 vitórias, são muitas vitórias, se você analisar as demais equipes, os números de vitórias, e que a gente possa fazer um retorno ainda melhor. Jair, boa noite. Vinícius Calado da CBN Recife. Jair, eu queria que você pudesse analisar e explicar, obviamente, como comandante da equipe, após uma semana de trabalho sequenciado, uma semana livre para montar o time, você optou hoje por uma formação diferente da que iniciou contra o Atlético e não houve um rendimento, não houve intensidade, houve poucos pontos positivos a se destacar na primeira etapa. E ao mudar no segundo tempo, o Sport consegue ter desempenho, intensidade. O porquê, Jair, de uma formação que se tem a semana para trabalhar não tem um rendimento? O que é que você trabalhou que o Sport hoje não apresentou para ter apresentado no segundo tempo após as modificações? Obrigado. Por isso nós temos as mudanças, né? Que quando a gente fez ótimos treinos com a formação inicial, mas de repente o treino
não corresponde ao que foi no jogo, né? E o primeiro tempo a gente deixou a desejar em alguns quesitos, fizemos essa correção no segundo tempo e conseguimos uma bela e importante vitória para a equipe do Sport. Boa noite, Jair. Aqui é a Caroline, do blog do Torcedor, do Jornal do Comércio. E eu queria saber do senhor a respeito do próximo jogo, já visualizando esse futuro contra o Ceará. Se a expectativa é colocar o Sport com essa postura, né, desse domingo diante do Atlético Paranaense, ou se vai tentar segurar mais, como foi contra o Atlético Mineiro. Cada jogo a gente tem uma estratégia, cada jogo nós temos uma leitura do nosso adversário, uma leitura da nossa equipe, e dentro da melhor estratégia que nós definirmos vai ser para a gente buscar a vitória contra a equipe do Ceará. Jair, boa noite. Fernando Castro, Diário de Pernambuco. Parabéns pela vitória. Queria saber em relação aos atacantes Rogério, Maxwell, Lucas Venuto e Felipe. Eles não tiveram no banco de reservas. Eu queria saber se por opção técnica sua ou por algum outro motivo, lesão, por que eles não começaram o jogo no banco de reserva. Obrigado. Nós não temos como trazer todos os jogadores. Seria muito bom para o treinador se tivesse mais opções no banco de reservas. A nossa opção é avaliada dentro de treinos, dentro de jogos, de performance que esses jogadores, tirando o Felipe, ainda não estreou comigo, os demais tiveram a sua oportunidade e dentro de uma avaliação a gente relaciona aqueles que estão no melhor momento para poder estar disputando a partida pelo Sport. Boa noite, Jair. Aqui Lucas Sena, da TV Globo. Gostaria que você falasse sobre o Thiago Neves, um jogador que teve uma perda importante na semana, o avô, que foi o grande incentivador do início da carreira dele. Você me disse antes da bola rolar que ele pediu para jogar, queria jogar, e aí ele acaba o jogo como o autor do gol que deu a vitória ao Sport. Queria que você falasse da participação do Thiago Neves e essa semana dele. Olha, a gente trabalha no futebol, as pessoas acham que nós somos máquinas, né? Que nós não temos sentimentos, não temos família. E eu tive uma situação parecida ainda quando eu jogava na França. Eu fui para um jogo sem eu saber que a minha avó tinha falecido. E eu liguei para minha mãe pós-jogo, feliz que eu tinha feito um gol. E minha mãe estava chorando. Eu era muito próximo à minha avó, muito próximo à mãe do meu pai, Dona Dolores. E eu achei estranho. Perguntei para minha mãe, ela falou não, ela queria falar com a minha avó, ela falou, não, sua avó já está dormindo. E ela não quis me dar a notícia naquele momento, depois de um tempo que eu descobri que eu tinha perdido a minha avó no dia que eu estava jogando. Então a gente que trabalha com futebol, a gente é assim, a gente queria fazer de tudo para o Thiago estar no enterro, poder estar mais próximo dos seus familiares e não teve tempo hábil, porque está muito longe, ele não ia conseguir chegar, o próximo voo ia dar 10 horas e o enterro já era no outro dia às 15 horas, ele não ia conseguir. E o Thiago foi super profissional, falei com ele, nós dedicamos essa vitória à família dele, que o avô dele possa descansar em paz. E isso é a nossa vida é assim. Né, e a gente valorizar mais as pessoas que nós amamos, falar sempre um eu te amo, dar um abraço, dar um beijo, que a vida passa tudo muito rápido. E eu falei isso com eles hoje, a gente valorizar o nosso dia a dia, fazer o nosso melhor a cada dia. Não só como profissional, mas como pessoa. A gente ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, entregar o nosso máximo no dia a dia, porque a gente trabalhando com futebol, a gente fica mais junto com o nosso grupo de trabalho do que com os nossos próprios familiares. Eu já estou aqui 2 meses e a minha filha não veio me visitar nenhuma vez ainda. Eu já tive algumas oportunidades de ir, mas estou longe da minha filha, então a gente fica longe das pessoas que nós amamos. Né? E essa é a nossa vida. Então aproveitar a oportunidade de novo, dedicar essa vitória ao avô do Thiago, que ele possa estar descansando em paz, e um beijo no coração de todos os familiares que aqui ficaram e tiveram essa perda.